Bem, continuando então, esse é o vídeo 3 do nosso assunto Teoria do Investimento. Meu nome é Marcelo de Oliveira Passos, faço parte do mestrado e doutorado em Organizações e Mercados, Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas. Esse trabalho também contou com a participação da Andressa Milke Vasconcelos, que eu já apresentei nos 2 vídeos anteriores. Vamos continuar de onde nós paramos, que foi aqui. Vamos lá. Nós vamos analisar um gráfico do livro do Dornbusch, Fischer e Startz aqui. Um produto marginal do capital decrescente significa que o produto marginal do capital, o rendimento do capital, cai à medida que o capital aumenta. Então ele decresce conforme o valor do capital sobe. Lembrando que as empresas adquirem capital até o retorno marginal da última unidade adicionada cair ao nível do custo marginal, do custo de aluguel de capital. Então, o retorno marginal da última unidade adicionada, comprada de capital, ele cai ao nível do custo de aluguel do capital que foi definido anteriormente aqui, que o custo do aluguel do capital está aqui. É o custo de usar uma unidade adicional de capital na produção. É o custo marginal do capital. Unidade adicional de capital na produção. E uma unidade adicional do capital equivale ao preço de uma residência, para fins estatísticos e econométricos e econômicos também, de contabilidade social, macroeconômicos no caso. Então, a gente vai analisar agora esse gráfico, essa figura 14.2, um produto marginal do capital decrescente. Quer dizer que o produto marginal do capital cai à medida que o capital aumenta. A figura 14.2 mostra uma relação de produto marginal do capital. Um custo de aluguel alto só vai existir se o produto marginal for alto. Então, um custo de aluguel do capital ele só é alto se o produto marginal, que é o rendimento marginal do capital, gerado pelo acréscimo, pela compra de uma unidade adicional, for alto também. Então o custo de aluguel vai ser alto nesse caso. Desculpe. Então, um aumento do custo de aluguel RC de RC0 para RC1 reduz o estoque de capital desejado de K'0, K'0 para K'1, K'1. Então, aumentando o custo de aluguel, você vai ter uma diminuição do estoque de capital desejado, planejado, desejado, de K'0 para K'1. Dada a relação de produto marginal, um custo maior de aluguel de capital corresponde a um estoque de capital desejado menor, conforme a relação de produto marginal. Quanto maior o custo de aluguel do capital, isso vai equivaler a um estoque de capital desejado menor. É intuitivo. Quanto mais caro for o aluguel de capital, menor a demanda por esse estoque de capital ofertado. Então nós temos esse gráfico aqui. No eixo vertical, o valor do produto marginal do capital aqui subiu de RC0 para RC1, que é o custo de aluguel do capital. Subiu de RC0 para RC1. E aqui o estoque de capital desejado cai de K'0 para K'1. Aqui a curva de produto marginal do capital em relação ao estoque de capital. Certo? Uma curva parecida com a curva de demanda e de demanda agregada que nós vimos em macro e lá na teoria microeconômica, sendo que aqui o valor do produto marginal do capital
ele cai, aliás, ele sobe, aqui o custo marginal do capital, no caso aqui, ele sobe, o custo de aluguel do capital, e aqui o estoque de capital cai de K*0 para K*1. Estoque de capital desejado. O aumento do tamanho da economia desloca toda a relação de produto marginal do capital para a direita. Tá certo? Então aqui a gente tem, na figura 14.3, um deslocamento do produto marginal quando a economia cresce. Tá? E o deslocamento para a direita aumenta a demanda por capital a qualquer custo de aluguel dado. Então, ao mesmo custo de aluguel anterior, tá? O produto marginal do capital cresce ao mesmo custo. Antes o custo de aluguel era X, ele continua X, só que ainda assim o produto marginal aumenta, se a economia aumentar junto. Então a relação entre o estoque de capital desejado, K', ou K*, o custo de capital, RC, e o nível de produto é dado por essa equação aqui. O estoque de capital desejado é uma função inversa do custo de capital, ou seja, quanto maior o custo de capital, menor o estoque de capital desejado, e quanto maior a produção, o tamanho da economia, atividade econômica, o PIB, ou PNB, né? Quanto maior for isso, maior tende a ser o estoque de capital desejado. A economia crescendo, as pessoas demandam mais capital. As empresas, famílias, enfim. A equação 1, que é essa equação aqui, mostra que o estoque de capital desejado depende do nível de produto, o Y. Mas esse deve ser o nível de produto para algum período futuro durante o qual o capital estará na produção. O instante futuro no qual o produto será obtido pode ser alguns meses ou mesmo semanas, de acordo com o ciclo de produção de cada empresa. O ciclo de produção da Embraer, que produz aviões, ou de um estaleiro, é muito maior do que o ciclo de produção de uma empresa varejista. O giro de estoque de uma empresa varejista é muito mais rápido do que o giro de estoque e do ciclo de produção de um Embraer, que leva às vezes 2, 3, 4 anos para produzir um avião, 1 ano, 2 anos para produzir um avião, ou formar um estoque de aviões. Um estaleiro, mesma coisa, para produzir uma plataforma, uma plataforma para petróleo, por exemplo, leva anos. Tá? Já uma empresa varejista consegue comprar o produto, estocar o produto, colocar ele à venda rapidamente. Então o ciclo produtivo é mais rápido. Então o instante futuro no qual o produto, que é agregando tudo isso, aviões, navios, plataformas e produtos de bens de consumo, tudo isso no agregado, esse instante futuro no qual o produto será obtido pode ser meses ou pode ser algumas semanas. Mas pode ser também alguns anos, aqui, como eu falei, usinas hidrelétricas, projetos de aviões novos, satélites e tudo mais. Portanto, a noção de renda permanente, que nesse caso é o produto permanente, é importante tanto para o investimento quanto para o consumo. Nós vimos a noção de renda permanente na teoria do consumo e da poupança. E olhamos agora que a noção de renda permanente, que aqui chama-se produto permanente, é importante para o investimento quanto para o consumo. Em inglês, o nome renda permanente, em alguns textos, chama-se lifetime income, quer dizer, renda de vida toda, ou renda de vida inteira, de tempo de vida, uma tradução mais literal. Do mesmo modo, a gente tem o produto permanente, então seria o equivalente a lifetime product, por exemplo. Então, investimento, tanto para o investimento, para a teoria do investimento, quanto para a teoria do consumo, essa noção de renda permanente, o produto permanente, é muito importante. A demanda por capital, que depende do nível normal ou permanente do produto, é afetada pelas expectativas de níveis de produto futuro, ao invés do nível de produto corrente, da mesma forma que nós vimos lá na teoria do consumidor.
a demanda por capital, por máquinas e construções e residências, depende do nível normal ou permanente do produto de vida toda, produto futuro. Né? E essa demanda é afetada pelas expectativas de níveis de produto futuro. Novamente, expectativas entrando aqui como elemento essencial na literatura macroeconômica, tanto para o consumo e para a poupança, como também para o investimento. Tá? A gente tem aqui que o nível de produto corrente não entra tanto, não tem tanto peso, ou peso nenhum praticamente, na nossa análise aqui. Tanto o nível de renda corrente, rendimento corrente lá das famílias na teoria do consumo, também não tinha peso, o que conta é a renda permanente, né? Ou renda de vida toda. Mas o produto corrente pode afetar as expectativas de produto permanente. Aí que entra aquela relação intertemporal. O produto atual oscilando, se você tem uma queda do produto atual, uma notícia que afeta o produto atual, ele cai, tá? Sei lá, uma notícia, a gente está aqui em fevereiro de 2023 e até agora a gente tem uma questão da pandemia já está equacionada, né? Então, a maior parte da população está vacinada, então a gente está com uma situação mais tranquila em relação à pandemia. Mas na China a situação não é assim. Então imagina-se, por exemplo, não estou fazendo uma previsão, né, catastrófica, mas imagina-se, por exemplo, que surja uma nova vertente, uma nova variante do vírus. Né? E essa variante implique em cuidados adicionais, vacinas, uma nova importação de vacinas, etc. Isso vai afetar o produto de alguma maneira. E esse produto corrente que foi afetado por isso afeta as expectativas do produto permanente. As pessoas vão rever suas expectativas de produto permanente, que é o produto futuro, né? Os níveis de produto futuro. Né? Uma outra notícia pode ser uma quebra de safra, no caso do produto agrícola, pode ser um problema relacionado a gastos do governo excessivos, né? A inflação, tudo isso afeta o produto corrente, as expectativas de produto permanente mudam. Se afetar o produto corrente hoje, as expectativas de produto permanente, que é aquele produto de 2, 3 anos à frente, que são divulgados frequentemente pelo boletim Focus, relatório Focus do Banco Central, relatório das expectativas mais de longo prazo, você tem uma mudança, uma redução também. E aí nós temos o deslocamento na figura 14.3 do livro do Dornbusch, deslocamento da relação de produto marginal, que a gente tem no eixo, novamente, no eixo vertical, o produto marginal do capital, aqui a gente tem o custo de aluguel do capital, o mesmo eixo descreve o produto marginal e o custo de aluguel do capital. Tá? Então, ao mesmo custo de aluguel do capital, antes o produto desejado era K asterisco zero. E agora, com o aumento do PIB, o produto esperado, né, o aumento das expectativas do produto futuro, que é o produto permanente, com esse aumento, a gente tem um deslocamento do produto marginal. Com o mesmo nível de RC, que é o custo do capital, a gente tem produto marginal mais elevado e o estoque de capital desejado aumenta também aqui, porque aumentou o Y, a renda permanente no caso. Aumentou a renda permanente com o mesmo valor de aluguel de capital, a gente tem um produto maior sendo gerado. Tá? Então esse aumento do produto, aumento do tamanho da economia, como foi dito, impactou no aumento do estoque de capital demandado, desejado, procurado, comprado. Impostos e o custo de aluguel do capital. Agora entra aquela questão que eu tinha mencionado no vídeo anterior, que é a maneira inteligente, de repente, que eu nunca ouvi falar isso no Brasil, posso estar desinformado, mas eu nunca vi uma política desse tipo no Brasil. Né? Pelo contrário, fizemos tudo de maneira bem diferente, mas é uma política mencionada no livro do Dornbusch, Fischer Starts, que eu mencionei lá no primeiro vídeo, de impostos e a relação desses impostos com o custo de aluguel do capital. Vamos lá.
O custo do aluguel do capital é afetado também pelos impostos, além dos juros e da depreciação, como nós já vimos. Principalmente pelo IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e pelo crédito tributário para investimentos. Essa frase que eu quero destacar. O IRPJ é claro que vai impactar na demanda por capital. A gente viu que a teoria do investimento é uma teoria da demanda por estoque de capital, por oferta de capital. Demanda, de um lado, é a oferta de capital existente. A teoria da demanda pelo capital é a teoria do investimento. Então, claro, se aumentar o imposto de renda, os empresários vão pagar mais imposto de renda, né? Então vão demandar menos capital. É natural, reduz o seu rendimento, o seu lucro, né? Reduz uma parcela dos seus rendimentos e o empresário vai gastar menos, vai comprar menos capital. Só que também tem esse tributo, que é o crédito tributário para investimentos. Vamos ver o que é isso, que isso aqui é muito interessante. O IRPJ é imposto proporcional sobre os lucros. Lucrou mais, o empresário paga mais IRPJ. Tá? Então ele vai demandar menos capital. Quanto maior for o IRPJ, maior será o custo de capital. Né? Aumentando o custo de capital, ele demanda menos capital. O crédito tributário, chama atenção para isso aqui. O crédito tributário para investimento permite que as firmas, as empresas, deduzam de seus impostos, uma fração de, por exemplo, 10% de seus gastos com investimentos a cada ano. Tá? Então, repetindo, o crédito tributário permite que os empresários, empresas, deduzam de seus impostos uma fração, 10%, por exemplo, de seus gastos com investimento a cada ano. Então, se ele gastou lá, sei lá, 10 milhões, né, com investimentos em máquinas, equipamentos, residência, 10% de seus gastos podem ser abatidos dos seus impostos. Mas antes ele tem que ter gasto. Então ele apresenta os gastos para a Receita recolhe lá o valor total, 100%. Mas depois que ele apresentou seus gastos e que a Receita identificou que realmente ele está investindo, a Receita abate do valor, 100% que ela tinha arrecadado, 10%. Ela devolve 10% dos impostos cobrados para o empresário. Tá? Então ela arrecada primeiro, depois devolve se ele investir. Isso reduz o preço do bem de capital para a empresa. Ela investiu, recebeu de volta. Então é um benefício tributário, não é um subsídio. Tá? Pode ser visto como subsídio também, dependendo da interpretação que se dê a subsídio. Mas o fundamental é que não é uma isenção tributária, um estímulo, nada disso. O governo não abre mão do gasto antes. O governo primeiro identifica o investimento e devolve. Isso reduz o preço do bem de capital para a empresa, e a empresa, não é que a empresa vai investir com a redução de tributo. Ela investiu antes da redução de tributo, a redução vem depois. Vem ex post, não ex ante. Ela investe primeiro e recebe depois. O Tesouro devolve para a empresa uma fração do custo de cada bem de capital. E o crédito tributário para investimento reduz o custo de aluguel do capital e estimula o empresário a investir mais. Tá? Então, retomando a equação, a gente vai voltar lá na equação 1. A gente tem aqui o estoque de capital desejado, K estrela ou K asterisco. E a gente tem aqui G, né, que é o valor da função, denota a função aí, né, F, G, etc. E temos ali RC, que é o custo de capital, né, e temos o PIB, produto permanente, expectativa, produto esperado. Tá? Então, aumentando o produto esperado, aumenta-se o estoque de capital desejado, demandado, comprado, a ser comprado no caso. E o custo de capital, aumentando o custo de capital, reduz o estoque desejado, almejado, esperado, a ser comprado. O capital desejado aumenta, então, quando o nível esperado do produto aumenta e quando o custo de capital, de aluguel do capital, cai. O custo de aluguel do capital cai quando a taxa real de juros e a depreciação caem, como nós já vimos, e quando o crédito tributário para o investimento aumenta. Então, aqui temos uma coisa interessante.
reduzindo, aumentando o crédito tributário para o investimento, ou seja, aumentando o desconto do tributo cobrado para quem investiu, o custo de capital cai. Aí a gente tem a relação entre política fiscal e política monetária sobre o capital desejado. A política monetária se relaciona com o custo de aluguel do capital, com RC, quando os juros caem. Até é óbvio, né? Acho que todo mundo sabe disso. Espero, pelo menos. A depreciação, quando cai, também aumenta o custo de capital. Normal. Só que não é tão óbvio, para muitos economistas inclusive, que quando o crédito tributário permitido pela Receita, votado no Congresso Nacional, o Congresso teria que aprovar uma lei desse sentido. Quando o governo pode gerar um crédito tributário, quando o governo gera esse crédito tributário, ele incentiva o investimento porque ele reduz na veia, reduz na raiz o custo de capital. Reduzindo o custo de capital, os empresários vão investir mais, vão esperar comprar mais estoque de capital, que é o K estrela. As políticas monetária e fiscal podem afetar o estoque de capital desejado, o K estrela, como nós já mencionamos. A política fiscal age por meio da alíquota do imposto da pessoa jurídica, também tem lá o imposto de renda, se cair o imposto de renda, também estimula, tá, o investimento. E também pelo crédito tributário para investimento. Também afeta a demanda por capital por meio de seus efeitos totais sobre a curva S, e dessa forma sobre a taxa de juros. Tá certo? Então, aqui, a política fiscal, ela impacta a curva S. Se o governo reduzir, por exemplo, despesa, ou sinalizar para o mercado que ele está gerando um superávit, por exemplo, a curva S aumenta, se expande. Tá? Então a curva S ela pode se deslocar positivamente. Tá? E aí a taxa de juros pode, tudo mais constante, ser afetada também. Uma política de impostos altos com gastos públicos baixos mantém a taxa real de juros baixa. Então, impostos elevados e gastos públicos baixos, superávites, como eu mencionei, a taxa real de juros ela fica baixa. Isso estimula a demanda por capital. É o oposto que nós vimos lá na Macro 1, para quem fez Macro 1 comigo, naturalmente, é o oposto do crowding out, né? Uma espécie de crowding in aqui. Tá? O crowding out é efeito de deslocamento, quer dizer, o governo gasta mais, gera déficit e você tem os juros mais altos. E aí desestimula o investimento, desloca o investimento privado. Né? O dinheiro que iria para o investimento privado passa aí para pagar déficit, para bater déficit, para rolar a dívida pública. Tá? Então, a gente tem, nesse caso que a gente mencionou antes, um desencorajamento da demanda por capital. Aqui a gente tem um encorajamento da demanda por capital, investimento privado. Né? Impostos altos, gastos públicos baixos, superávites, taxa real de juros baixa, né? E a demanda por capital sendo encorajada. Uma política de impostos baixos com gastos públicos altos, que produz déficits grandes, eleva a taxa real de juros e desencoraja a demanda por capital. É o que eu mencionei aqui. Tá? Acabei de falar sobre isso. A política monetária afeta a demanda por capital ao influir sobre a taxa de juros do mercado. Uma redução da taxa de juros nominal, determinada pelo Banco Central, que no Brasil é o Comitê de Política Monetária, que reduz a taxa básica Selic, incentiva as empresas a desejarem mais capital. Essa expansão da demanda por capital afeta o gasto com investimento. Quando o preço das ações de uma empresa é alto, ela consegue levantar capital na bolsa de valores emitindo poucas ações. Aí a gente tem a relação de bolsa de valores e custo de capital, que é um tema também bem interessante,
e que envolve o chamado Q de Tubing, que é assunto para o próximo vídeo. Para não ficar o vídeo muito longo, né? A gente tem aqui 25 minutos já de vídeo. Eu não gosto de passar de 30 minutos, vou sempre olhando aqui o relógio para não estourar esse tempo aí, né? Para cada aula não ficar muito extensa. E aí a gente continua, né? No próximo vídeo falando sobre bolsa de valores e custo de capital. Até lá!